Já estamos juntos aqui no Missão Família, já vamos falar então dessa importância de celebrarmos. Olha, quando a gente fala da importância de celebrarmos, vem na nossa memória os tempos do Natal de criança. O meu Natal de criança eu lembro na casa da minha avó, a comida especial, os tios que vinham de fora, aqueles primos reunidos, aquela bagunça debaixo de uma parreira que ela tinha, brigando com os primos para ver quem podia ficar mais tempo na rede, aquele entorno, aquele sabor de família reunida, e era muito gostoso. Eu tenho certeza que eu estou falando para vocês do Natal enquanto criança, cada um de vocês está puxando lá no baú das recordações quando éramos criança e que gostoso que era o Natal. E o seu? Como que era o seu Natal como criança? Igual, né? Vamos falar de Estrela do Oeste, da Casa das Tias, como que era isso, hein? Sim, é o Natal que a gente lembra, né? Que quando nós éramos criança, ele dá saudade. Mas eu fico pensando, será que é só esse Natal? Será que são só essas recordações que podemos ter de uma alegria, de uma celebração em família? O que é a celebração em família, então? Você sabe que, olha, quando a gente estava pensando nesse tema, uma coisa que me intrigava é um desabafo que eu já ouvi de mais de uma pessoa. Mas uma pessoa em especial que eu ouvi, ele dizia o seguinte: sabe, Fábio, olha, o Natal ele só é legal para as crianças. Quando a gente é criança, tudo bem, aquela alegria, só a festa, você não vê o que tem por trás. Mas quando a gente fica adulto, o Natal perde a graça, deixa de ser aquela coisa gostosa daquela celebração, daquilo que a gente vivia, daquilo que a gente vibrava, a hora que chegavam os presentes, a hora que a gente ganhava o presente novo. Agora, quando você cresce, você não ganha o presente, você que tem que dar o presente, você tem que ir atrás de como prover com aquele presente, de modo que o Natal perde a graça. Será que é assim mesmo? Vai ser algo melancólico o nosso programa de hoje? Eu acho que celebrar qualquer festa, né? Qualquer acontecimento da nossa vida é importante. Nós celebramos já todos os dias, estamos vivos, podemos celebrar a vida todos os dias. Ainda mais uma festa tão grande que é o Natal. Então eu penso que quando a gente se prepara para uma celebração, seja no nosso dia a dia, seja no nosso aniversário, ou dos filhos, ou dos parentes, numa formatura, num casamento, é importante nós prepararmos um pouquinho. E como a gente consegue preparar, então, essa celebração? Exatamente. Olha, sabe, quando esse desabafo, quando eu falo o Natal perdeu o sentido, ou as festas perderam o sentido, às vezes a gente pode até nos perguntar se a nossa vida não perdeu o sentido. Eu gostaria de começar esse programa que nós estamos falando da importância de celebrar, a importância desses acontecimentos festivos na nossa vida, para aquelas pessoas que falam que as celebrações, as comemorações, principalmente as comemorações em família com um fundo cristão, que é o caso da festa que se aproxima, se perderam o sentido, talvez nós não estejamos dando um sentido profundo para as nossas vidas. E é isso que nós queremos trazer a reflexão no nosso programa de hoje. As festas, a celebração é algo natural ao ser humano. Se nós formos estudar história, se nós formos estudar antropologia, sociologia, as várias culturas, mesmo tribos mais primitivas, sempre tinham momentos de celebração, de comemorar, seja um fim de uma colheita, seja agradecer as chuvas que vinham. Em todas as sociedades nós encontramos momentos festivos de comemorar em família, seja o contexto de família que se tinha naquele momento, seja em algo mais público, mas sempre se encontra a comemoração marcando a vida de todas as sociedades. E nós agora, no contexto que nós estamos, ou nós cristãos, né? Jesus Cristo modificou um pouco isso. Olha, Jesus Cristo veio para revelar o homem ao próprio homem. Gosto muito dessa frase. Então, e tudo que é genuinamente humano, Cristo não muda isso. Pelo contrário, Ele eleva com a sua graça tudo que é genuinamente humano. Tanto que no Santo Evangelho,
na vida de Jesus, nós encontramos nosso Senhor em muitas celebrações. Tomemos só como exemplo, a gente sempre gosta de mencionar, o exemplo do primeiro milagre. Onde que ele celebrou? Onde foi o primeiro milagre? Numa festa de casamento, numa celebração de casamento, veio a faltar o vinho e nosso Senhor estava ali, comemorando. Eu gosto até de imaginar ele meio lá descontraído com seus discípulos e chega Maria e fala, olha, eles não têm vinho, né? Já não têm vinho. Então ele estava num momento de celebração, e ali um momento de celebração importante porque está se celebrando aquele momento em que se inaugura uma nova família, que é, como dizíamos, um berço da vida, a família, é o habitat natural de todo ser humano, e Jesus celebrava, mas não é só isso. Depois também nós vemos nos evangelhos o episódio do menino Jesus perdido e achado no templo. E ali nós vemos que ele descia com a sua família a Jerusalém. Para quê? Para celebrar. Os judeus celebravam, tinham pelo menos 3 festas em que os judeus iam a Jerusalém em peregrinação, e vamos falar um pouco disso, dessa preparação para as festas, e ali se celebrava. A própria Páscoa dos judeus, que depois, com Jesus Cristo, foi um sentido novo para a Páscoa, mas que já vinha desde a passagem de Moisés, era algo que se celebrava. Então, Jesus Cristo, com toda a sua vida, ele não aboliu, não veio contra isso que é a natureza do ser humano, pelo contrário, trouxe um novo sentido da celebração, um novo sentido desse celebrar em família. Olha, a nossa vida a gente pode comparar a nossa vida com um quadro. Um quadro, quando a gente vê um belo quadro, esse quadro tem luzes e sombras, tem partes mais vivas, partes mais opacas, mas se o artista é bom, um belo de um quadro se faz principalmente também nesses contrastes. A nossa vida também é assim. Tem tempos dedicado ao trabalho, tempos dedicado às nossas atividades, tempos dedicados ao descanso, tempos dedicados a celebrar. Imagina que se a gente pudesse vislumbrar uma cor belíssima para compor um quadro, mas colocássemos sobre a tela uma única cor, não teria a menor graça. São esses contrastes que dão a beleza àquela obra de arte. E a nossa vida também é assim. Um dia não é exatamente igual ao outro. Cada dia é diferente. Temos os dias de festas, temos os dias mais dedicados ao trabalho. E é nessa alternância que vai compondo a nossa vida. E esse saber celebrar está muito diretamente nesse contexto da nossa vida de altos e baixos. Tem pessoas que têm até dificuldade de pensar no céu, porque fala assim, pensar no céu, fala, porque lá parece uma coisa muito monótona, né? Veja, claro que não tem nada de monótono, a presença de Deus, nós não sabemos como é, porque é um mistério, mas esse convívio com Deus tem algo de extasiante e maravilhoso, tudo menos monótono. Mas às vezes a gente tem essa imagem equivocada, por tão natural é para a gente essa alternância de dias e noites, de bons e maus momentos, que a gente sente essa necessidade. Então, muito nesse sentido, nós precisamos aprender a celebrar. Mas falávamos há pouco, né, que às vezes se perde o sentido. Olha, o Natal perde a graça quando nós nos tornamos adultos. Por que pode perder a graça? O que faltou nesse sentido que pode perder a graça? No fundo, nós não nos aprofundamos no sentido das festas. A nossa fé não pode ser uma fé de criança, nós precisamos aprofundar nesse sentido. É interessante a gente notar que na celebração da Páscoa judaica tinha todo o rito previsto, e num determinado momento estava previsto que uma criança chegasse e fizesse a pergunta, mais ou menos assim, do que nós estamos celebrando. E o ancião, o pai, o avô, aquele que estava presidindo aquela cerimônia, contava toda a passagem de Moisés, que libertou o povo do Egito, e recordava aquilo que estava celebrando. Então, quando nós falamos hoje que as festas perdem o sentido, não ficam sem graça, pode ser que esteja perdendo o sentido para nós? Temos que pensar, refletir um pouquinho nisso, né? Toda comemoração, toda celebração tem um sentido, não tem? Para nós que somos cristãos, a maior celebração que temos é a Páscoa, depois o Natal.
Mas para nós humanos, no nosso dia a dia, em família, também temos as nossas celebrações, os aniversários que a gente celebra, casamento. Então, tudo isso a gente se prepara, por mais simples que seja, para uma festa mais tranquila, e muitas vezes inclusive em casa, né? Quando a gente tem um aniversário, às vezes é só um bolinho. Só que nós tivemos uma preparação em comprar esse bolo, em pensar na pessoa, que aquele dia é dedicado a ela, ou num casamento, é assim. Quanto mais quando a gente vai celebrar o Natal. Então, a nossa preparação para essa grande festa é importantíssima. Será que estamos preparando bem para receber esse menino Jesus? Exatamente. E às vezes fala-se muito em preparação, para falar assim, olha, já fez as compras, já estão com os presentes prontos. Isso também, porque esses atos materiais de nós estarmos nos preparando, das coisas que serão necessárias para bem celebrar a festa, são detalhes importantes. Mas no fundo desses grandes acontecimentos que marcam a nossa fé é uma preparação anterior. Tanto que se a gente vê o tempo litúrgico, a nossa mãe igreja, de uma maneira maravilhosa, nos ajuda nessa preparação. A Andréia falava que a maior festa do cristianismo é a Páscoa. Então são 40 dias da Quaresma, mais a Semana Santa de preparação para esse acontecimento. E agora também, para o Natal, que esse grande acontecimento do nascimento do Filho de Deus, nós temos essas semanas, as 4 semanas do Advento, em que vamos preparando o caminho para que Cristo nasça em nós. E essa celebração tem também esse sentido de preparação. Mas olha, nós já sabemos que você está participando conosco, está enviando o seu WhatsApp, a gente quer comentar o que vocês estão mandando para a gente, e por isso agora eu gostaria de abrir um pouquinho, né? O Vem com a Gente, ele tem essa característica, a gente sempre fica pensando, o Vem com a gente pegar alguma coisinha da nossa família para compartilhar com vocês, porque vocês estão aqui conosco, estão aqui na nossa casa, então a gente prepara com carinho algumas coisas que acontecem na nossa família, o que nós fazemos lá para compartilhar aqui com vocês, para que vocês se sintam mais ainda na nossa família. Então, vem com a gente, vamos curtir esse momento de descontração na nossa família. Celebração é festejar um acontecimento. Momento para comemorar, abraçar, sorrir e refletir. Oportunidade de valorizar a vida, as conquistas, os aprendizados e de encontrar os sentidos. Sentidos que nos fazem amadurecer, melhorar, estar ainda mais perto de quem amamos. E o amor é demonstrado nos mais singelos gestos. Que possamos nos preparar para celebrar o nascimento de Jesus e todas as comemorações com um olhar menos em nós mesmos e mais no próximo. Olha, aqui podemos celebrar com um olhar menos em nós mesmos e mais no próximo. A preparação, no fundo, para uma celebração tem muito essa dinâmica de sairmos de nós mesmos para fazer mais agradável a vida aos demais. Porque esse menino que vai nascer, no fundo, o que ele fez foi isso. Um Deus que se fez homem, que nasceu numa manjedoura, que nasceu num presépio. Nós não vamos falar muito do presépio hoje, porque o próximo programa nós vamos em cheio falar dos personagens do presépio com vocês, que já está muito preparado para compartilharmos isso, mas esse menino que vai nascer no presépio, ele não pensava em si mesmo e por isso se abria aos outros, e essa é uma grande preparação. Mas a nossa vida, nós estamos falando muito de celebrar, a importância de celebrar as festas em família, porque isso vivifica a vida em família. Mas será que essa celebração, que esses momentos agradáveis em família, são só em grandes festas, Natal, Páscoa, aniversário de casamento, formatura, será que é só nisso ou todo o nosso dia a dia também tem momentos de celebração? O nosso dia a dia, ele tem que ter momentos de celebração, porque a gente celebra estar vivo todos os dias. E são nos pequenos detalhes, nos pequenos atos do nosso dia que a gente pode celebrar. Uma refeição em família, que a gente senta e compartilha com os filhos, com os parentes. Claro
tem gente que não pode realizar essas refeições em família, mas encontra um momento que seja uma tertúlia, que seja uma conversa antes de dormir, um contar história para as crianças, mas todos esses momentos são celebrações, não é? Olha, eu vou contar até um segredo para vocês. A Andréia, ela é um pouco mais linha dura, mas felizmente linha dura com as refeições no seguinte sentido. Linha dura não no sentido de ser tenso, mas nós chegamos à conclusão de que algumas regras que ajudaram a nossa família. E que regras são essas? Celular, não. Na Em mesa, caso não. de vida ou morte, não. TV ligada durante as refeições? Não. A refeição é para ser um momento em família. Claro, a Andréia disse que às vezes tem famílias que não é possível que o pai ou a mãe sai para trabalhar e volta no final do dia, não dá para almoçarmos juntos, às vezes não dá para o jantar junto, mas será que não dá mesmo? Ou não se quer? Às vezes se vê com uma certa tristeza que a refeição, cada um vai para o seu canto, bota um fone de ouvido, põe o celular na frente do prato. Não se trata de sermos pessimistas e ficar falando de coisas negativas, mas será que a gente não poderia aproveitar para que esse momento fosse um momento em família, um momento de conviver, um momento de conversar? E regras muito simples como essa, de que não se usa os eletrônicos, não se usa a TV durante a refeição para que seja um momento de convivência. Com o tempo eles vão se acostumando e às vezes até o momento que um filho vai contar como que foi uma prova, às vezes pergunta, pai, você está um pouquinho irritado hoje, você está um pouquinho triste, aconteceu alguma coisa, são momentos de conviver e às vezes, se não dá para ser a refeição, como a Andréia falou, uma tertúlia, o que é uma tertúlia? Tertúlia é um bate-papo em que a gente vai conversar descontraídamente. Essas ocasiões de celebrar podem ter todos os dias, que seja 5, 10, 15 minutos, mas que seja um tempo de convivência. Então, quando a gente fala muito dessa importância de celebrar, é uma celebração que também todos os dias, porque de certo modo, um dia da nossa vida, ele tem algo de semelhante com toda uma existência, né? Como acordar é um nascer de novo para aquele dia. Depois segue as várias atividades, tem o entardecer, e vamos dormir. E às vezes no espaço de um dia também são momentos de trabalho, momentos de dedicação às diversas atividades de serviço e momentos também de estar em família, que deveria acontecer todos os dias. Com certeza. Fábio, tem um artigo interessante, você pega ali para mim a revista Brasil Cristão, que fala hoje da Sagrada Família. Tem um artigo bem interessante que fala, dentro da revista, o verdadeiro sentido do Natal. Então, é isso que a gente traz hoje aqui para você. Tudo na nossa vida, todas as nossas comemorações, né? Todas essas preparações, ela tem um sentido. A gente não comemora assim à toa, sem sentido nenhum. A festa de aniversário, até esse dia a dia que a gente estava falando, tem um sentido a gente estar comemorando. Exatamente. Olha, quem se torna sócio ganha essa revista. Quando a gente menciona esse tesouro, que de fato é de reflexões que fomentam a nossa fé, sim, também você que se torna sócio receberá a revista Brasil Cristão. Isso mesmo. E que dentre outras coisas, nos ensina a celebrar. Muito bem. Mas, de fato, todos os dias, né? Todos os dias tem momentos de celebração que a ser vivido em família. Mas também essas festas, principalmente as grandes festas da nossa vida, exigem uma preparação. Um casamento exige uma preparação. Uma formatura exige uma preparação. A celebração do Natal exige uma preparação. E às vezes a gente nos perde, né, num certo ativismo, dando mais importância para os aspectos materiais, que muitas vezes são importantes. Se a mãe não for atrás de comprar, de pensar no que vai fazer na ceia, de uma forma simples, mas com muito carinho, a ceia não sai. Claro, então esses aspectos materiais também precisam ser pensados. Mas como que nós preparamos o nosso interior para isso, né? Esse que é É importante a gente pensar antes, né? Antecipar as coisas, mas sempre contar que na nossa vida, em todos os momentos, há imprevistos. E não deixar que esses imprevistos acabem um pouco a nossa celebração, seja ela qual for, mas principalmente agora para o Natal. Porque imprevistos acontecem, talvez seja só na nossa família, né, que acontecem imprevistos, não sei. Eu penso assim, todo ano há imprevistos na nossa casa, na nossa celebração, e às vezes
temos que segurar as pontas, manter o bom humor. Você sabe que ela fala disso, eu imagino que ela estava pensando. A gente tem um hábito em casa de fazer o amigo secreto. O amigo secreto, porque com 11 filhos, a gente já consegue um quórum ali para fazermos nosso amigo secreto. Teve um acontecimento trágico próximo ao Natal, se não me falha a memória, foi quando o meu avô faleceu, foi próximo, talvez tenha sido próximo. E ainda não tinha acontecido o amigo secreto. Na época nós tínhamos uma van, por conta hoje com 11 filhos, na época acho que era só 9, se não me engano. E eu sei que o amigo secreto foi na van, porque tivemos revelando o amigo secreto. Eles nunca esqueceram disso, mas precisou de muita esperteza, de muito sentido de oportunidade, de bom humor para fazer o amigo secreto. E às vezes um acontecimento triste, que precisava estar em família, mas uniu a família, porque a gente tem que ter esse jogo de cintura. E às vezes, muito de nós está olhando para o Natal deste ano, para o Ano Novo, com uma certa nostalgia, com uma certa melancolia por tempos de pandemia. Olha, a gente costumava fazer isso, costumava fazer aquilo outro, mas agora por conta da pandemia não pode. Tá bom, sabemos, as circunstâncias são outras, mas é o mesmo menino que nasceu. Todos os anos nós celebramos o nascimento desse menino e vamos celebrar de novo. E isso que é da essência, porque a festa só perde o seu sentido quando a gente não se recorda da sua essência. Porque se nós não estamos atentos para a essência da festa, ela não vai ficando mais chata conforme nós vamos crescendo, conforme nós vamos avançando em idade. É claro que o Natal é um acontecimento delicioso para as crianças se nós sabemos preparar bem, mas também pode ser sempre, cada ano, melhor para cada um de nós. E isso não depende das circunstâncias, depende de como nós estamos fomentando o amor, quando nós estamos fomentando essa acolhida para receber esse menino no nosso coração. Então, não esqueçam de mandar as suas perguntas, que estamos aqui para responder. Queremos a participação de vocês e também não esquecer do nosso sorteio, né? Quem se tornar sócio hoje vai ganhar o Menino Jesus, do sorteio, claro, para compor o presépio, e também quem participar tem o terço, que está ali o terço de cristal, que eu vou falar de novo que eu quero, tá? Sim, vou deixar bem serve. frisado. Então, quem tiver a participação aqui no nosso programa vai participar do sorteio e receber esse presente, que é o terço de cristal. Então, o Menino Jesus, para quem se tornar sócio, e é importante vocês se tornarem sócio, ajudando aqui a Rede Século XXI, que está sempre fornecendo o melhor para vocês, essa catequese. E estamos aqui nesse programa também maravilhoso, em que a gente possa ajudar a família de vocês, não é mesmo? Exatamente, eu gostei dessa frase, somos uma catequese todos os dias transmitindo o fundamento da nossa fé. Então, já voltamos.